Olá, bem-vindos à nossa primeira aula de marketing imobiliário. Eu sou a professora Suzane Toffoli e, em primeiro lugar, a gente vai começar a falar sobre a definição de marketing. Por que é tão importante o marketing no meu trabalho e também no meu estabelecimento. Dito isso, o marketing tem como objetivo principal criar meios para que o meu produto ou o meu serviço seja conhecido através de ferramentas como propaganda, promoção e vendas. É importante que você domine as estratégias de ações do marketing para que você possa alcançar o seu público-alvo e ter um relacionamento satisfatório para ambos. Pensando assim, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: por que a minha imobiliária precisa de marketing? Por que o meu trabalho como corretor precisa de marketing? Que ferramentas eu, como corretor ou como imobiliário, estou utilizando no meu dia a dia? E que situações de sucesso a gente pode contar e que situações de menos sucesso? Quando você fez uma campanha e essa campanha não foi tão satisfatória como você pensou que seria. Então, a gente tem uma disciplina chamada redes sociais, em que eu vou abordar isso com muito mais detalhamento. Aqui é mais uma introdução ao marketing. Mas o que é o marketing? O marketing é uma atividade dirigida para a satisfação das necessidades e desejos por meio de processos de troca. Então, na verdade, o marketing não cria necessidades. O marketing cria desejo. Então, desejo pelo quê? Por um produto ou por um serviço. Dentro do marketing, nós temos três pontos principais. A questão do marketing, que vai identificar a necessidade, a questão de abordagem de marketing, a questão também de agentes e variáveis que influenciam no meu composto de marketing, e também a ideia de que eu tenho que segmentar o meu cliente e segmentar o meu mercado. Então, eu tenho que sempre pensar em como é o comportamento do consumidor e como ele faz a sua tomada de decisão para comprar, para fazer a sua compra, para fazer a sua aquisição do seu imóvel ou aquisição do seu produto. Mas quais são as ferramentas do marketing? Quais são as ferramentas essenciais para que a gente diga que está trabalhando e fazendo alguma coisa utilizando o marketing na minha imobiliária? Primeiro, propaganda, promoção, venda, distribuição e principalmente o acompanhamento, o monitoramento contínuo desses resultados para ver se aquela ação de marketing realizada pela imobiliária ou pelo próprio corretor surtiu efeito, se realmente trouxe mais vendas para aquele estabelecimento. O objetivo do marketing: aplicação lucrativa dos recursos e aproveitamento de oportunidades, exploração de mercados, tendências e necessidades emergentes para criar vantagem competitiva. Então, o marketing ele deve ser eficiente, utilizando os recursos de forma a gerar lucros. Dentro do mercado imobiliário, todo empreendimento imobiliário deve ter um sistema de marketing robusto para divulgar os seus produtos e atrair compradores. Qualificação do comprador. A boa estratégia de marketing proporciona ao comprador um conhecimento mais profundo sobre o produto, influenciando a decisão de compra. Dentro do nosso cotidiano, a gente considera que o marketing é onipresente. Por quê? Porque ele está presente em praticamente todos os aspectos da nossa vida. Desde as compras, desde a mídia, desde o lazer, do entretenimento. Então a gente já está sempre envolvido em alguma ação de marketing para que gere o lucro. Qual é o papel do profissional de marketing? Desenvolvimento de um perfil profissional, novas demandas, e o objetivo é estudar o comportamento do consumidor e ajustar estratégias de marketing para atender às suas expectativas. Lembrando que esse consumidor, cada vez ele é mais exigente e mais informado. Então, o marketing sempre vai precisar de novas soluções e soluções inovadoras. E sempre estar atento às novas tendências e às necessidades do mercado. Evolução do marketing. Lá na nossa apostila, a gente tem toda uma explicação sobre a evolução do marketing desde os seus primórdios. Aqui eu fiz somente um resumo daquilo que é mais pontual, daquilo que é mais importante do que está lá na apostila. Então, o marketing evoluiu de um sistema de troca simples, na Idade Média, para um sistema mercadológico mais complexo. Então, o que é o sistema de troca? Tudo que a gente produz, a gente consome e também depois trocava com os vizinhos, trocava com outro consumidor ou trocava com outros mercados. Depois as famílias começaram a especializar em tarefas específicas e depois a gente tem a ideia de que não é só sobre vender,
mas também descobrir e atender a necessidade do consumidor. Expansão global do marketing. Então, essa expansão do marketing começou nos Estados Unidos, mas sua adoção global foi mais lenta. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a aceitação do marketing na Europa e em outras partes do mundo se intensificou. E após a Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma evolução muito maior do marketing. Não precisava mais só vender por vender. Eu preciso vender, convencer e atender a necessidade desse meu cliente. No Brasil, o marketing foi introduzido a partir dos anos 50, inicialmente de forma limitada e a poucas empresas. Então, o país ainda não tinha uma grande oferta de produtos e o setor industrial também não era muito desenvolvido. Então, introdução ao marketing imobiliário. O marketing imobiliário segue as mesmas regras gerais do marketing, com foco em atrair, engajar e converter consumidores, mas adaptado ao setor imobiliário. Diferença no público-alvo. O marketing imobiliário é direcionado a pessoas que buscam imóveis, sejam para compra, aluguel ou investimento. Então, as bases são as mesmas. O marketing imobiliário utiliza as técnicas específicas como anúncio em portal imobiliário, visita, imóveis, entre outros. Então, cada vez mais, o marketing imobiliário se torna mais moderno. Então, algumas empresas vão utilizar drone, algumas empresas vão utilizar metaverso, algumas empresas vão utilizar câmeras, linguagem 3D, óculos 3D. Então, por quê? Porque quanto mais eu conseguir convencer ou encantar esse cliente, mais rápido eu vou conseguir vender o produto que eu estou oferecendo, que é o empreendimento, o imóvel. No passado, o marketing imobiliário se limitava a métodos tradicionais, como anúncios em jornais, placas de sinalização e distribuição de folhetos. O que não quer dizer que elas ainda não sejam utilizadas. Essas ferramentas, em alguns lugares, são utilizadas ainda com muito sucesso. Mas, com a globalização e a evolução das tecnologias e da comunicação, nós tivemos outras formas de divulgação de imóveis. Então, isso permitiu que os consumidores se tornassem mais informados e mais exigentes. Isso quer dizer também que toda imobiliária precisa ter um site, precisa ter um Instagram, pode ter um Facebook, um outro meio de contato com os clientes. Então, essa nova realidade vinda com a internet e as redes sociais fez com que o marketing digital passasse a ser um canal essencial para o setor imobiliário. Então, eu preciso alcançar o meu cliente, eu preciso estar onde o meu cliente está. Às vezes, meu cliente não está nem na mesma cidade que eu. Então, eu quero comprar um imóvel na Bahia. Como é que eu vou saber onde é que estão os imóveis na Bahia se não existe uma imobiliária que faça essa propaganda para mim, que me mostre qual é o imóvel, que me mostre qual é o melhor bairro? Então, eu preciso dessa informação. Então, se fosse pelo método antigo, eu teria que ir lá na Bahia para poder ver os imóveis, não teria, ou então comprar um jornal da Bahia para poder observar e riscar lá, como antigamente a gente fazia, riscava os imóveis e ligava. Então, agora não há mais essa possibilidade. A gente pode fazer isso em cidades pequenas, em que as pessoas se conhecem, em que a cidade, a sua região, possa ser colocado cavalete, placa. E mesmo assim, quando eu coloco uma placa, eu posso também colocar um QR Code, para que o cliente não precise descer do carro, para poder anotar o número da imobiliária. Então, eu posso colocar uma placa na frente da casa? Posso, devo, mas eu poderia também colocar um QR Code para que a pessoa simplesmente coloque seu celular e tenha mais informações daquele imóvel, como fotos, preços e quem está vendendo o imóvel. Tem um vídeo aqui que eu vou passar agora que fala sobre isso, sobre essa evolução dessas estratégias de marketing imobiliário. Ele é um vídeo mais antigo, mas ele faz exatamente essa mesma trajetória. Como é que a gente vendia imóveis antes e como é que a gente vende imóveis hoje. E quem é esse cliente? Como é que esse cliente mudou tanto que ele hoje precisa de mais informações do que aquela simples placa na frente de um imóvel? Como as pessoas compravam imóveis? 5 a 10 anos atrás, quando uma pessoa buscava um imóvel, ela comprava um jornal com classificado e procurava todas as ofertas que atendiam suas necessidades. Tendo algumas opções em mente, ela visitava cada estande de vendas. No caminho, era surpreendida com placas, bandeiras, balões, panfletos e brindes, tudo para atrair sua atenção. O corretor então passava toda a informação sobre o empreendimento, o bairro, a construtora e as condições de pagamento.
Assim, o mesmo roteiro se repetia para todos os outros empreendimentos que apareciam em seu jornal. Como as pessoas compram imóveis hoje? Hoje em dia, a pessoa busca um imóvel no conforto de sua casa, através de seu smartphone, tablet ou computador. Encontrada alguma opção, ela acessa o mapa do local para saber a proximidade do seu trabalho, trânsito em horas de pico e todos os pontos comerciais perto do empreendimento. Ninguém quer dirigir 10 quilômetros até o supermercado mais próximo. Ótimo! A obra parece atender suas necessidades. Agora é hora de verificar a construtora. Ela tem o costume de atrasar as obras? Há muitas reclamações sobre seus serviços? Quais são as opiniões de seus atuais clientes? Completamente informado sobre o empreendimento, é hora de visitar o estande de vendas. E agora é que começa o problema. Como há 10 anos, os mecanismos de venda são os mesmos: bandeiras, placas, panfletos e brindes. O corretor passa todas as informações que a pessoa já sabe. Você acha que essa pessoa está satisfeita? O mercado está atento às necessidades desse consumidor? Como estar preparado para um cenário onde o consumidor é mais conectado, mais informado e mais social? Um cenário onde temos 12 milhões de acessos por mês em sites imobiliários. Um cenário onde 60% de todo o processo de compra de um imóvel acontecem online. Seus esforços em venda seguem essa proporção? É hora de mudar. É hora de se transformar. Então, esse vídeo é um vídeo antigo, deve ser de uns 10 anos atrás, então a gente pode pensar o quanto a internet evoluiu. Com certeza, a procura de um imóvel hoje, 90% é pela internet. Nós temos que ter muito mais que 12 milhões de acessos por mês. Então, como ele é um vídeo mais antigo, eu gostei de passar porque mostra essa evolução e quanto esse consumidor mudou. Então, esse consumidor ele teve uma mudança de comportamento. Então, ele está mais consciente dos direitos que ele tem, ele está mais exigente, ele também quer saber de qualidade, preço do produto e o que serviço vem agregado a esse produto. Então, só o imóvel não vende. Eu preciso de mais coisas. O que o meu imóvel tem de mais interessante para que faça com que esse consumidor queira comprar, queira morar naquela localização? Então, impacto na concorrência. Se o consumidor é mais informado e a outra imobiliária tem mais adesão, tem mais engajamento na internet, é evidente que a imobiliária vai vender mais. Então, por quê? Porque se eu tenho mais concorrência, as empresas são obrigadas a inovar também nas estratégias de marketing. Essas novas estratégias impulsionam o quê? Novas ferramentas como marketing digital, anúncios pagos, e-mail marketing e ferramentas de automação. Então, todas esse assunto de marketing digital e de redes sociais para imobiliárias está na outra disciplina, que é redes sociais. Então, quem é o público-alvo do marketing imobiliário? Então, quem é esse consumidor? Então, esse vendedor, esse corretor, essa imobiliária, tem que entender o que o consumidor está procurando e o quanto ele está disposto a pagar por esse benefício, por esse produto ou pelos serviços agregados nesse produto. Então, assim, segmentação de mercado e foco no público certo são essenciais para o sucesso de uma estratégia de marketing. Então, para quem que eu estou vendendo o meu imóvel? Para quem que eu estou alugando o meu imóvel? O imóvel fica perto de uma universidade, então eu já tenho um público-alvo. O imóvel fica perto de uma empresa grande, que as pessoas precisavam se deslocar. Quem trabalha naquela empresa vem de longe, são pessoas daquela cidade. Então, isso tudo impacta no marketing. Então, quando eu vou fazer uma propaganda de um imóvel, eu também tenho que destacar. É perto do supermercado? Tem parada de ônibus? Tem escola perto? O que tem perto dessa? Tem um estádio de futebol? O que tem? E dependendo daquilo que estiver perto do imóvel, eu posso vender ou não vender. Tem pessoas que vão dizer, eu não quero morar perto de um estádio de futebol. Tem outro que vai dizer, olha só, posso ir para o estádio a pé. Daqui a 3 quadras eu estou no estádio de futebol. Acho ótimo. Então, assim, as pessoas são diferentes. Então, segmentar é vender. Então, é por isso que todo mundo, quando faz uma propaganda, ele segmenta a sua propaganda. Ele consegue fazer com que a propaganda, que a sua ação de marketing, seja efetiva de acordo com o seu público. Com esse foco no consumidor, o consumidor se torna o alvo central. As ações de marketing são direcionadas para atender a necessidade e o desejo desse consumidor.
Lembrando que o consumidor mais exigente, mais sofisticado, ele busca opções de alta qualidade e com um bom custo-benefício. Então, o sucesso no mercado imobiliário depende do entendimento dessas expectativas e preferências do consumidor, o que permite criar campanhas de marketing mais eficazes. Perfil do consumidor imobiliário. O consumidor imobiliário está cada vez mais informado, como passou no vídeo, né? O consumidor tem várias opções de imóveis e várias opções de condições de compra também, o que torna o consumidor mais seletivo. Uma outra coisa que sempre aparece quando a gente trabalha com imóveis é a necessidade de personalização, estratégias de marketing personalizadas para atender a expectativa do cliente de forma eficaz, utilizando tecnologias como gestão de relacionamento com o cliente. Isso também é importante. Então, se o cliente é um casal sem filhos, é diferente de um casal que tenha 3 filhos. São pessoas diferentes que buscam imóveis diferentes. Então, como eu sempre digo nas aulas, que a Suziane de 25 não é a Suziane de 52. Então, a Suziane de 25 comprava um apartamento num bairro bem boêmio de Porto Alegre, porque a Suziane chegava em casa às 5 da manhã, podia trabalhar às 9 horas, estava bem bonita, bem faceira, barulho não era problema. Agora a Suziane de 52 já não é a mesma Suziane. Então, em que momento da vida esse cliente está? O que esse cliente quer nesse momento? Então, você tem que oferecer exatamente o que esse cliente está buscando. Ele tem animais, eles são crianças, tem um idoso, o imóvel está adaptado para o idoso, se ele tem um idoso. Então, tudo isso a gente, na conversa com o consumidor, consegue segmentar. Então, uma família que tem um idoso não vai querer um imóvel muito alto. Ainda mais se o idoso caminha, se sai para lá, sai para cá. Ou então tem que ter um elevador, tem que ter acessibilidade. Todas essas coisas são importantes na hora da venda, essa prospecção do cliente. Então, o profissional de marketing deve sempre buscar a melhor forma de atingir os seus objetivos no mercado imobiliário. Então, qual é o desafio? Alta concorrência e necessidade de se diferenciar em um setor saturado. Então, o mercado é um espaço onde vendedores e compradores realizam transações envolvendo bens e serviços. Como é que eu vou me destacar nesse ambiente que já está saturado e que tem muitas novidades? Então, eu preciso pensar sempre que o meu trabalho, que a minha imobiliária, tem uma ação de marketing efetiva que realmente faz com que o cliente volte. Não é um cliente nunca mais. É um cliente que volta, um cliente que indica. Isso é o mais importante. Ele não só é sempre meu cliente, como ele também vai me indicar para os seus parentes, para os seus colegas de trabalho e tudo mais. E isso é efetivo. Eu me mantenho dentro do mercado porque as pessoas continuam comprando comigo. Ah, ele é o meu corretor. Essa é uma imobiliária que eu sempre trabalhei. E quando a pessoa vai vender alguma coisa, ela lembra de quem? Daquela pessoa que realmente trabalhou direitinho, imobiliária que é confiável e que faz uma propaganda eficaz. Nos próximos vídeos, a gente vai ter alguns exemplos de ações. Aqui agora é só essa primeira aula, uma aula introdutória, só para falar um pouco do que é o mercado, o que é o marketing. É uma aula mais, digamos assim, teórica, né? Então, quais são os requisitos para vender no mercado? Eu tenho 3 requisitos: a necessidade do consumidor, o poder aquisitivo e considerações financeiras. Então, para uma venda ocorrer, é essencial que exista uma necessidade. Claro, se criou a necessidade, se cria o desejo também. Então, a necessidade pode ser imediata ou latente. Então, eu posso ter vontade de comprar uma casa na praia, mas não é imediatamente que eu quero morar na praia. É um desejo que eu tenho e se aparecer algum dia, eu posso comprar. Já uma necessidade latente, imediata, né, é aquela necessidade que eu preciso me mudar. Eu vou me mudar, eu comprei, passei num concurso, eu preciso morar no estado imediatamente, então eu preciso comprar agora. Então, é a necessidade que o consumidor tem. Então, se separou, de repente a mulher e o marido se separaram, agora a gente tem que se mudar, então nós temos uma necessidade que se tornou imediata. Não era imediata e agora é. Poder aquisitivo. Além da necessidade, eu também tenho que pensar que o consumidor precisa ter a capacidade financeira para adquirir esse imóvel. Então, eu vou dar todas as alternativas para ele. Então, você vai comprar à vista? É tanto. Você vai comprar parcelado? Você vai financiar pela Caixa Federal? Vai financiar por outro banco? Você vai dar uma entrada? Em quantas parcelas você quer fazer? Você quer fazer um sinal? Você quer fazer um reforço? Então, tudo isso, né, tem que ser considerando os fatores como renda e a condição de financiamento. Mas eu tenho que dizer tudo isso na hora que eu vender o produto, que eu estiver vendendo o produto. Se uma pessoa vai lá, conversa comigo e eu não tenho essas informações.
tem que ter todas as informações para que o cliente depois decida o que exatamente ele quer fazer com o dinheiro que ele tem. Considerações financeiras. Mesmo com uma necessidade, o consumidor pode não ter o dinheiro, pode não ter poder aquisitivo, então não haverá a transação. Então, o financiamento e as condições de pagamento devem ser adaptáveis ao perfil do público-alvo. Então, é evidente que se a gente tem um imóvel de luxo, eu não vou oferecer para uma professora. Né? De repente, a professora até pode ter juntado dinheiro muitos anos e comprar, mas em princípio ela não tem poder aquisitivo para ter uma prestação de 5 mil reais, se ela nem recebe isso. Então, tem todas essas questões que têm que ser pensadas antes de oferecer, e é claro que ouvindo o cliente eu consigo descobrir exatamente o que ele quer, porque também ninguém vai pensar em comprar um imóvel acima das suas condições financeiras. Não vou chegar lá num lugar e dizer, eu quero comprar um imóvel de 10, 20, 30 milhões, se eu nem recebo 10 mil por mês. É impossível. É humanamente impossível você ter uma parcela que é mais que o seu salário. Então é evidente que, mesmo que eu vá querer, eu posso não poder. Querer não é poder. Então, dito isso, dentro do marketing a gente tem uma coisa chamada mercado-alvo e segmentação, que é o que a gente vai falar mais na segunda aula com exemplos e tudo mais. Então, assim, segmentação. Primeiro, eu vou definir o mercado-alvo, o grupo de consumidores que eu quero atingir em estratégias específicas de marketing. Então, assim, eu posso colocar a minha segmentação do mercado-alvo em faixa etária, tipo de imóvel, localização, segmentação do mercado. Eu posso dividir o mercado e o mercado organizacional em empresas e investidores ou também compradores finais. Também eu posso fazer uma segmentação dessa forma. Ou então imóveis de aluguel. Qual é a minha segmentação? No que a minha imobiliária está trabalhando? Ela só vende? Ela só aluga? Ela compra? Então, o que eu estou trabalhando? Compra e venda, aluguel, segmentação. E diferença de abordagem. Então, quais são as estratégias para os consumidores finais voltadas para necessidades emocionais e estilo de vida, enquanto mercado organizacional. O foco deve ser em aspectos funcionais, como rentabilidade e viabilidade do investimento. Então, aquilo que eu falei antes, tudo isso tem a ver com a segmentação. Para quem que eu estou vendendo o meu imóvel? Qual é a faixa etária dessa pessoa? Então, isso tem tudo a ver com essa segmentação que o marketing vai fazer para poder fazer a sua ação, sua campanha de marketing para aquele empreendimento. Na próxima aula, vamos ver sobre o mercado, conhecer o composto de marketing, os chamados 4Ps, as variáveis que influenciam, as variáveis chamadas controláveis e incontroláveis, que influenciam nas estratégias de marketing da imobiliária e do corretor. Então, essa primeira aula foi uma aula mais teórica. Na próxima aula, eu espero passar mais exemplos de ações realmente, ações de marketing realizadas dentro das imobiliárias, não imobiliárias gaúchas, mas imobiliárias do Brasil e do mundo, para que vocês tenham alguns exemplos práticos de como se faz isso de forma real, no mundo real, né? Não assim na parte teórica, como foi essa aula de hoje. Até a aula 2, então, a gente se encontra lá.